Oi, tudo bem? Então, eu não sei muito bem como começar o vídeo, o que é meio estranho porque quando a gente tem um plano assim, começar um canal no YouTube, começar a falar sobre alguns tópicos, a gente idealiza muito sobre isso, pelo menos foi o meu caso. E eu nunca parei pra pensar no que eu faria, assim, no meu primeiro vídeo, como eu me apresentaria. Então eu vou fazer uma breve explicação aqui. Meu nome é Rebeca. Eu tenho ainda 14 anos, mas eu vou fazer 15 daqui a 2 dias e algumas horas. Eu sempre quis gravar pro YouTube e por muito tempo eu achei que fosse só um desejo comum de criança, porque todo mundo já sonha em ser youtuber um dia, que hoje em dia tá mais pra TikTok, mas na minha época era youtuber. Já tentei ser TikTok também, mas não deu muito certo. Só que eu nunca perdi a vontade de falar com as pessoas. Eu criei um dele ano passado no meu Instagram, que eu postava muito falando, só que eu perdi o acesso a ele e meu celular também perdeu o armazenamento e eu fiquei esperando por meses esse celular chegar, que é o meu celular novo, pra eu começar a gravar. E quando eu tava viajando na casa de praia esse mês, eu tava vendo alguns vídeos porque eu coloquei nas minhas metas pra eu começar a ver mais vídeos do YouTube e parar um pouco esse vídeo timeline, sabe? E eu via muitos vídeos de meninas falando sobre muitos temas, assim, importantes. E eu percebi que eu preciso é, ter acesso a esse tipo de conteúdo e eu pensei também, por que não eu não produzir sobre isso? Porque eu às vezes quero falar muito e tudo bem, nem todo mundo quer escutar. Então eu vou ficar postando aqui no YouTube, quem sabe eu posso atrair um público mesmo que pequeno, né? Mas eu não tenho nenhum desejo tão grande, nenhum plano gigante, eu só quero falar mesmo sobre as coisas que eu gosto. E é, eu quero falar sobre muita coisa, mas eu quero também trazer um embasamento sobre o que eu tô falando. Claro que vez ou outra vai ter um vídeo que eu vou falar somente o que vem na cabeça, um fundamento de muito tempo atrás, que eu só venho pensando sem nenhuma base intelectual, assim, gigante, sabe? E é o caso desse vídeo, eu não tenho exatamente nada muito grande aqui pra falar, com embasamento científico nem nada disso, mas eu quero falar. Então, o que eu decidi fazer? Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever e é meio clichê, sabe? Muitas pessoas falam que gostam de escrever e eu não sei se é porque muita gente gosta de escrever ou se é porque o conceito de eu gosto de escrever, o meu hobby é escrever, se perdeu com o tempo. Mas eu gosto, eu estudo narrativa, eu escrevo poesias, eu tento na medida do possível, eu gosto de escrever. É uma característica marcante minha, deixou de ser algo escondido, algo que as pessoas não conhecem. As pessoas hoje em dia sabem aos poucos que eu escrevo. E eu decidi que eu vou começar trazendo algumas coisas que eu escrevi e trazer o conceito de tudo isso, porque é um pouco hipócrita, sabe? Eu não gosto de explicar minhas poesias porque eu sinto que perde o crédito. Eu gostaria que as pessoas entendessem, que elas interpretassem, porque essa é a magia da poesia, da literatura no geral. Eu amo interpretar e eu queria que houvesse alguém que eu sinto que ainda não existiu, que tivesse o prazer de pegar algo que eu escrevi, que tem mais de 100, e, nossa, eu vou analisar isso aqui, mas nunca aconteceu, pelo menos não que eu saiba, eu não sou famosa, então provavelmente eu tô certa. Mas eu não posso culpar ninguém por isso, eu também deixo de ter visibilidade pra muita coisa aí, eu quero mudar isso também, mas já que as pessoas não vêm até mim, eu vou até as pessoas e hoje eu quero trazer um texto em específico que eu escrevi há um tempo atrás. Eu já vou trazer a data, deixa eu pegar aqui a data pra mostrar. Foi dia 2 de dezembro de 2025 que eu escrevi e eu publiquei em um aplicativo, sabe, de postar stories. Que eu não vou expor meu nome por enquanto porque eu ainda estou tomando confiança daqui, eu não sei quem vai ter acesso a esse canal, mas eu vou falar sobre um texto específico, né, que ele abrange muitos temas, para começar. O nome é Um Livro Didático Meio Errático.
Eu só queria destacar aqui que a minha maneira de criar principalmente poesia é muito peculiar. Eu só, tipo, começo colocando qualquer título que vem na minha cabeça. Eu só tô com um monte de coisa aglomerada e eu coloco título, coloco subtítulo, coloco qualquer coisa e eu vou escrevendo. E no fim é tudo tão excêntrico, é tudo tão natural que tudo faz sentido, que tudo que eu escrevi parece realmente estar correlacionado entre si. E só precisa de uma pequena revisão, que é muito esquisito. E ao mesmo tempo faz muito sentido, porque a gente costuma pensar tanto no que vai fazer que deixa de fazer. Que, nossa, se eu quero fazer isso numa coisa especial, eu quero um nome especial, eu quero uma poesia perfeita, o termo perfeito para essa situação, para esse contexto. Mas às vezes o que vem, naturalmente, o que vem da vontade genuína é o que vai funcionar melhor, sabe? Então, um livro didático meio errático. Teoria da conspiração, eu diria. Tá aqui no título do capítulo. E eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou tentar explicar na medida do possível, porque eu nunca fiz isso de uma maneira tão profissional, sabe? E se nós nascemos para destruir o planeta? Penso assim. Existe um filme em que tudo ocorra bem? Em que os únicos conflitos baseiam-se em meteoros, os quais eventualmente caem na Terra, em grandes períodos de chuva, em eras glaciais, em longa temperatura desértica global, em escassez de lucidez dos bichos mundial? Não, né? E se não fôssemos nós, seriam os leões, quem sabe os macacos, como assim dizem, os golfinhos, tão maliciosos, ou os papagaios, por eles até sabem falar. Mas fomos nós. E por que lutar por um planeta melhor? Digo, não reclamo disso. É importante, claro que é. Isso faz parte do nosso conflito. Chegamos perto do clímax, que parece quase infinito, eu sei, mas e se nós nascemos para isso? E se eventualmente alguma raça se desenvolveria erroneamente, comente como a gente e destruiria o planeta gradualmente? E se isso faz parte do ciclo natural da gente? Isso tudo não funciona como um livro monólogo, eu já disse. Eu sou espectador, por assim dizer, eu escolho um lado da história, eu dito o certo e o descorreto, eu crio pautas e escrevo sobre isso, converso com meus amigos. Porém, isto é só imaginação minha. Eu, na verdade, sou leitor e tenho plena consciência disso. Tudo acontece, pois deve acontecer. Seja pelo qual somos os protagonistas do nosso próprio filme, seja pelo qual somos o plano de fundo de algum ser humano psíquico que vive em segredo, seja pelo qual somos o passado de algum futuro personagem principal da história da humanidade e ainda não saberemos seus passos. Só sei que devia ter sido assim. A natureza será linda quando finalmente... Desculpa. A natureza deverá ser linda quando finalmente morrermos, linda ainda, vai voltar a ser vivinha. Até que o resto decomposto de 8 bilhões de pessoas talvez resulte em algo, alguma espécie cósmica que venha terrática, esquisita, que vem das minhocas ou dos caracóis, dos chimpanzés ou dos gorilas, das rãs ou dos girinos, dos escorpiões ou das formigas, de algum desses que deverão ser extintos, haverá uma mutação, e novos períodos surgirão. Eu mesma almejo meu diário bem conservado, debaixo ainda de minha cama coberta de um asfalto todo lameado, depois de bilhões e bilhões de anos de ultrapassado. E então escreverei nos livros didáticos, como revolucionário, ou como temporário nome renomado de filosofias comuns demais para quem está acostumado. Embora no passado eu seja diferenciado. Então, não é bem poesia, é um texto mesmo, uma prosa, tal. Mas eu chamo de poesia, porque poesia não é só poema. Existe uma diferença. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, é um tópico interessante. Esse aqui tem 396 palavras, tá? E eu coloquei sem revisão porque eu escrevi, tipo, num desejo genuíno. Não, sabe, trabalhei profundamente no que eu escrevi aqui. E eu vou tentar organizar o que eu quero falar sobre esse texto. Eu sei que é um pouco difícil absorver. Eu vou ver se eu coloco a foto. Eu não sei se eu vou colocar pra vocês lerem junto comigo. Eu sei que é um pouco difícil absorver quando a gente lê um texto assim. É difícil absorver até mesmo quando a gente lê aqui sozinho com a gente, no silêncio, nossa mente. É difícil. E se você cai de paraquedas aqui, talvez você não tenha vindo preparado pra me escutar ler um texto tão complexo como esse.
É também difícil pra mim, acredita, entender o que eu mesma escrevi nas minhas poesias, porque quando eu vou lê-las, eu sempre lembro do ritual que eu fiz, do que me levou a escrever isso, do que é literalmente o que aconteceu. E isso não abre imagens pra mim mesma de uma maneira tão óbvia, tão objetiva pra mim, de tipo ler e imaginar o que eu falei. Sabe, ao mesmo tempo que às vezes eu queria estar no lugar do autor, imagina por que ele escreveu isso, às vezes eu queria estar no lugar do leitor, quando eu estou lendo algo que eu fiz, e pensar como que eu pensaria isso, como que eu imaginaria, como que eu interpretaria. Mas eu consigo criar uma interpretação diferente do que eu escrevi, criar uma interpretação além do que eu pensei enquanto eu colocava no papel. E esse texto, na verdade, não é muito complexo, não. Sabe, ele é bem fácil de entender, talvez só pra mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei porque eu escrevi. Eu vou explicar pra vocês. Nesse dia eu tava estudando história, tá? Eu tava estudando história e eu tenho umas piras, assim, que eu começo a estudar uma coisa do zero. E aí eu tinha pegado um livro de história do primeiro ano, que eu tô no primeiro ano agora, mas eu peguei ano passado, em dezembro, né, pra ler. E eu comecei a ver sobre pré-história. E eu comecei a ter umas paranoia, uns pensamentos muito doidos. Sabe? Porque eu não me contento com uma ideia pré-formulada sobre o nosso mundo, sobre a nossa subjetividade, de um modo geral. Eu gosto de inventar novos porquês, novas razões. E uma semelhança que eu gosto muito de fazer é que a vida é como uma narrativa. Por quê? Porque eu gosto de ler histórias, eu gosto de analisar histórias. E eu estudo narrativa, eu escrevo histórias. E estudar tudo isso me trouxe uma correlação muito grande sobre o que é o processo da narrativa e da criação de histórias com o que é o processo da nossa vida e do nosso mundo. Isso é muito doido, mas tipo, pensa comigo. Eu vou trazer aqui, parte a parte, um livro didático, meu errático, beleza? Teoria da conspiração, eu diria, tudo bem. A gente só entende mesmo os títulos quando a gente termina a história, então eu vou aí aos poucos. E se nós nascemos para destruir o planeta? Penso assim. Existe filme em que tudo ocorra bem, em que os conflitos baseiam-se em meteoros os quais eventualmente caem na Terra, em grandes períodos de chuva, em eras glaciais, em longa temperatura desértica global, em escassez de lucidez dos bichos mundial? Não, né? E se não fôssemos nós, seriam os leões, quem sabe os macacos, como assim dizem, os golfinhos, tão maliciosos, ou os papagaios, por eles até sabem falar. Mas fomos nós. O que eu quero dizer com essa introdução é porque quando eu penso na ideia dos seres humanos, a gente era pra ser uma criatura que tá ali, né? Que é pra conviver na cadeia alimentar, ali no ciclo natural, no ciclo que é da natureza. E isso não aconteceu. Mas e se isso fosse pra acontecer, sabe? E se a gente eventualmente cairia nesse buraco? E se isso fosse pra acontecer? Eu não sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar, eu vou explicar qual é o sentido disso tudo. Mas o que eu quero dizer, não existe uma história, um filme, uma série, uma obra literária, o que quer que seja. Não existe sem um conflito, sem um problema. O que nos leva a ler uma história é o problema e qual o seu desfecho. Tanto é que o ponto mais alto de uma história é o ponto que um conflito tá mais sufocante, que a gente quer saber o que vai acontecer. E por que na nossa vida seria diferente? Por que a gente precisasse viver numa bondade, numa felicidade infinita? Isso não faz sentido. E isso é uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de uma caixinha, de uma caixinha, de uma caixinha maior, maior, maior. Porque, ao mesmo tempo que existe uma estrutura dentro de um capítulo, existe a estrutura dentro de um arco de desenvolvimento da história. Ao mesmo tempo que existe, eu esqueci a palavra que eu estava usando, em que existe uma ideia, em que existe uma estrutura dentro de um livro, dentro de uma trilogia. E isso vai aumentando, é a mesma coisa com a nossa vida. Existe um conflito interno com nós mesmos, existe um conflito interno
com a subjetividade da nossa sociedade, do que é a nossa nação, do que é a nossa cultura. Existe isso de um modo, assim, maior sobre o mundo em que a gente vive. O mundo tem uma estrutura, tem um conflito. É tudo tão similar, eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô dizendo, com o mundo da literatura. O nosso mundo é uma obra literária não ficcional, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso é que, eu digo aqui, e se nós nascemos para destruir o planeta? Existe filme que tudo ocorre bem, e aí eu começo a citar, em que os únicos conflitos baseiam-se em meteoros, em eventos naturais, e se o conflito real do nosso mundo é essa destruição que os seres humanos causaram. E depois eu venho com um outro questionamento. E se não fôssemos nós, seriam os leões, os macacos, como assim dizem, os golfinhos tão maliciosos, os papagaios que sabem falar, mas fomos nós. E por que lutar por um planeta melhor? Eu digo aqui. Não reclamo disso. É importante? Claro que é. Isso faz parte do nosso conflito. Então, por que eu, como espectador, como eu mesmo me denomino no meio dessa história, deveria lutar por um planeta melhor? Não que eu não devesse, não que eu não desse importância para essa pauta, mas e se isso fosse para acontecer? E se eu quisesse acreditar nisso? E não que as pessoas devessem ficar de braços cruzados, porque isso faz parte de um conflito. Se todo mundo ficasse conformado, então não seria um conflito, não seria uma obra literária, porque não existiria uma contradição. O porquê do não acontecer? Existe um porquê do não acontecer, é por isso que existem pessoas que lutam, que estão ganhando cada vez mais notoriedade por isso. Então é importante, mas faz parte do nosso conflito. E eu digo, chegamos perto do clímax, que parece quase infinito, eu sei. Por quê? Porque numa estrutura básica existe, pelo menos onde eu aprendi na escola, né? O enredo, o conflito, o clímax e o desfecho. Porque o enredo é a situação inicial da história, sobre o que se trata, e o conflito é quando ocorre o problema, o clímax é o ponto mais alto do conflito, e o desfecho é como tudo termina. E quando eu digo faz parte do nosso conflito e chegamos perto do clímax, é porque nós estamos chegando perto do que significa o ápice para a humanidade, que parece quase infinito, eu sei, eu mesma afirmo. Mas e se nós nascemos para isso? E se eventualmente alguma raça se desenvolveria erroneamente, com mente como a gente, e destruiria o planeta gradualmente? E se isso faz parte do ciclo natural da gente? E se tudo não funciona como um livro monólogo, eu já disse, eu sou espectador, por assim dizer, eu escolho um lado da história, eu dito certo e o descorreto, eu crio pautas e escrevo sobre isso, converso com meus amigos. Porém, isso é só imaginação minha, eu na verdade sou leitor, tenho plena consciência. Tudo acontece, pois deve acontecer. Eu acho que é autoexplicativo, eu acho que isso trouxe muito do que eu falei aqui agora, e quando eu digo assim, tudo acontece, pois deve acontecer. Gente, eu fico com muita parada aqui, porque tudo acontece como deve acontecer. Eu tenho uma frase, que é minha frase mais marcante, que ninguém deve lembrar de mim, ou ninguém deve pensar nessa frase quando lembra de mim, mas pra mim essa frase sou eu. E eu vou lutar até que as pessoas relacionem essa frase a mim, que é: excêntrico vem de essencial, porque excêntrico é o que vem de dentro. E se excêntrico vier de essencial, e se o que vier naturalmente, o que vier de dentro, o que vier por acontecer, for o essencial, o necessário, em todos os contextos, em todas as situações. E eu coloquei isso aqui, tudo acontece, pois deve acontecer. Seja pelo qual somos os protagonistas do nosso filme, seja pelo qual somos o plano de fundo de algum ser humano psíquico que vive em segredo, seja pelo qual somos o passado de algum futuro personagem principal da história da humanidade e ainda não saberemos seus passos. Eu sei que devia ter sido assim. Porque eu brinco, eu trago uma ideia de... E se isso fosse uma história de filme? Né? E se a gente fosse o personagem principal e se alguém vem, de repente, um super-herói ou um super-vilão para protagonizar a história do que é a humanidade. E eu trago várias ideias, eu gosto de metáforas. A natureza deverá ser linda quando finalmente morrermos. Linda ainda, vai voltar a ser vivinha. Até que o resto decomposto de 8 bilhões de pessoas talvez resulte em algo, alguma espécie cósmica que venha terrática, esquisita,
que vem das minhocas ou dos caracóis, dos chimpanzés ou dos gorilas, dos rãs ou dos girinos, dos escorpiões ou das formigas, de algum desses que deverão ser extintos. Haverá uma mutação e novos períodos surgirão. Eu trouxe uma resolução. Você vê que eu... Calma, não terminou, tá, a história, mas... Eu trouxe como se fosse uma história. Eu trouxe um enredo, e eu desenvolvi um problema, e eu resolvi esse problema, e eu trouxe um desfecho pro meu questionamento, que é... A primeira frase é: e se nós nascemos para destruir o planeta? E eu começo a desenvolver. Até que no final, eu digo... acontece, pois deve acontecer. E eu concluo meu raciocínio. E eu digo assim: a natureza deverá ser linda quando finalmente morrermos. Linda, vai voltar a ser vivinha até que o resto decomposto de 8 bilhões de pessoas talvez resulte algo, alguma espécie cósmica que venha terrática, esquisita. Mas e se, quando a gente morresse, que a natureza voltasse a ser viva, voltasse a ser natureza? Eu imagino assim, uma visão de fim de mundo, o nosso mundo sendo reconstruído, replantado, quando a gente já for extinto. E vamos lá, será que a gente precisa ir pra Marte ou será que a gente não pode morrer aqui na Terra mesmo? Sabe? E se a gente for uma espécie de vilão que quer ir pra Marte e a gente vai fracassar? Porque o próprio ciclo natural da vida, do que é a literatura, a forma de acontecer as coisas, nos impeça de ir para Marte, de continuar nossa vida humana para sempre. Por que essa vontade tão ensurdecedora de ganhar? Tipo, restaurar o planeta, replantar, acabar com o desmatamento, beleza, mas ir para Marte? Não entendo. E eu digo que eu penso assim, quando todo mundo morrer, quando a humanidade foi extinta, tipo, vai ser aquela natureza que vai estar tudo replantado, tipo, com restos do que era a civilização e tudo, mas no final de tudo, até que o resto decomposto de 8 bilhões de pessoas talvez resulte em algo. Alguma espécie cósmica que venha terrática, esquisita, que vem das minhocas ou dos caracóis, dos chimpanzés ou dos gorilas, dos rãs ou dos girinos, dos escorpiões ou das formigas, de algum desses que deverão ser extintos. Haverá uma mutação e novos períodos surgirão. Eu mesmo almejo meu diário bem conservado, debaixo ainda de minha cama coberta de um asfalto todo lameado, depois de bilhões e bilhões de anos de ultrapassado. E então estarei nos livros didáticos, como revolucionário, ou como temporário nome renomado de filosofias comuns demais para quem está acostumado, embora no passado eu seja diferenciado. Então, no fim, mesmo que eu repita e diga eu sou um leitor, eu sou um telespectador, eu assisto em terceira pessoa o que acontece na nossa humanidade, no fim, e se todos esses meus arquivos, esses meus diários e poesias se conservem debaixo da minha cama, de um asfalto lameado que já foi replantado, voltado a essa natureza, e então os novos períodos de espécies, essa mutação esquisita que eu inventei, elas achem tudo isso e eu me torne uma filósofa, alguém famosa, porque eu sempre tive esse sonho, sabe? Ao mesmo tempo que eu afirmo que eu não quero ser escritora, que eu não sei nem mais se isso é uma vontade ou desvontade minha, ao mesmo tempo que eu afirmo que não é o que eu quero, que eu não quero ser famosa. Eu quero ser revolucionária. E eu gostaria muito se quando eu morresse todo mundo me entendesse como uma figura importante. Tudo isso eu acho isso lindo. Eu vou reler para vocês entenderem o peso do que eu falei. Eu mesma almejo meu diário bem conservado, debaixo ainda de minha cama coberta de um asfalto todo lameado, depois de bilhões e bilhões de anos de ultrapassado. E então estarei nos livros didáticos, como revolucionário ou como temporário nome renomado de filosofias comuns demais para quem está acostumado, embora no passado eu seja diferenciado. Filosofias comuns demais para quem está acostumado, porque quando a gente vê na escola filósofos, intelectuais, e professores, e políticos, ninguém liga, porque todo mundo já está acostumado. Mesmo que antigamente eles fossem diferenciados, tá? É isso. E aí eu vou reler o título para vocês verem se vocês
quion, significado, se vocês entenderem alguma coisa. Um livro didático, meio errático, teoria da conspiração, eu diria. E daí vocês tiram a interpretação de vocês. Se alguém pedir, se alguém ver esse vídeo e quiser ler o texto com mais atenção, quiser meu perfil pra isso, pode pedir aí, que eu com certeza vou ver. E eu mando o texto pra você e eu amaria entender como você me entendeu. Essa espécie de poesia.